Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. Há 70 anos, as lojas 100 são referência na venda de eletrodomésticos. A empresa que nasceu como uma pequena bicicletaria no interior de São Paulo, hoje conta com mais de 300 lojas e um faturamento anual superior a 5 bilhões de reais. JR Business tem o prazer de receber hoje o superintendente das lojas 100, José Domingos Alves. Seja muito bem-vindo, seu Domingos. Muito obrigado, para mim é uma honra estar aqui para poder contar um pouquinho da nossa história. Vai ser um prazer essa conversa. Bom, você que está em casa já sabe, mas é sempre bom lembrar. O JR Business está disponível todas as terças-feiras, a partir das 7h30 da noite, aqui nas plataformas digitais da Record TV. Então, toda semana tem um episódio novo para você acompanhar. Seu Domingos, vamos começar contando a história das lojas 100? Como assim? Começou com uma bicicletaria e hoje é o que é? Verdade. Na verdade, começou um sonho de uma família, né, de um trabalhador da Light e pedreiro nas horas vagas. E o senhor Remígio, né, e a dona Nair, que era uma tecelã. A empresa que a dona Nair trabalhava veio a falir, mas ela honrou com seus compromissos e pagou todos os direitos dos funcionários. Com esse dinheiro, eles entenderam que poderia começar um negócio. Entenderam que seria uma bicicletaria. Por quê? Um dos filhos era um atleta, corria, já entendia um pouco do negócio de conserto de bicicleta e começou essa bicicletaria. Por um período, foi se adaptando ao mercado e se tornou a principal referência de bicicletaria na cidade. Era um sucesso, mas de repente foi passando o tempo e um dos irmãos, o mais velho, também veio para a empresa, mas com a ideia de não mais ser uma oficina de bicicleta, e sim revender entre bicicleta e eletroportáteis e tudo mais. Ele enxergava uma oportunidade de negócio naquele momento. E assim foi feito, com um pouquinho de dificuldade para convencer o seu Remígio, que era o fundador, mas dessa forma foi feito. E a empresa veio crescendo, sem muito recurso, tiveram muita dificuldade no início, como toda empresa, né, no seu início não é fácil. Você imagina naquela época ainda, na década de 50, e eles recorreram, inclusive, empréstimo à população da cidade. Uma forma deles fazerem caixa, fazerem capital de giro para poder desenvolver o negócio. E assim foi ocorrendo, foi acreditando no negócio, trabalhando firme como deve ser, em família. Aí também veio uma irmã para trabalhar junto e eles fizeram tudo que tinha que ser feito da forma correta com uma empresa para crescer. Uma década depois de uns 15 anos mais ou menos, já estava uma loja maior, já era um prédio próprio, já estava realmente incorporado ali o espírito de uma empresa de futuro. E foram chegando, de repente chegou mais um, que é o cunhado, que é o seu Roberto, que faz parte também da empresa, que é um dos diretores fundadores da empresa. E mais para frente, em 74, 76, eles criaram um corpo diretivo que, com a chegada do filho mais novo, do seu Cícero. E aí eles definiram que a empresa poderia crescer. Foi abrindo filiais próximos ali, porém com o nome ainda local, que era o nome da família, Remígio Della Vecchia, R. Della Vecchia. E eles entenderam que teria que trocar de nome, foi quando surgiu o nome de Loja 100, que para muitos é uma incógnita, que significa Loja 100, né? Já vou tirar essa curiosidade já. Já queremos saber, já estou curiosa. 100 significa Centro de Eletrodomésticos e Imóveis, e aí, daí para frente, nós vamos estar contando aqui a história da empresa para vocês. Muito legal. Agora sim, a gente sabe, não é fácil se manter aberto 70 anos no Brasil e ainda conseguir crescer nesse período. Como é que é essa relação de confiança entre as lojas 100 e o consumidor? Perfeito. Essa pergunta é interessante porque a gente tem muito orgulho em responder, triste por um lado, porque nesses 70 anos, nessas 7 décadas, muitas empresas ficaram pelo caminho. Se a gente citar aqui, são várias grandes empresas que existiram e ficaram pelo caminho. Nesses 70 anos, sequer nós fechamos uma loja. Aonde nós chegamos, nós ficamos. Isso dá para nós uma segurança muito grande, que nós sempre trabalhamos da forma correta. Há uma fidelidade muito grande dos nossos clientes, que nós chamamos lá de forma carinhosa, convidados. Faz com que nós possamos fortalecer o mercado local, quando nós chegamos, e trazer oportunidade de emprego para a população local, desenvolvimento profissional, porque todos os nossos profissionais são desenvolvidos dentro da empresa, todo mundo que ocupa cargo na empresa hoje não foram contratados como líderes e foram formados dentro da empresa. Então isso já dá um carinho especial para a comunidade, para a cidade, né? E sem contar o respeito e o carinho que nós temos para os nossos clientes, que só visitando as nossas lojas você vai poder entender o que eu estou dizendo para você. E qual foi a importância do crediário nesse percurso? Total importância. O crediário é o nosso DNA. 70% das nossas compras são feitas no tradicional carnezinho. E nós conseguimos, ao longo do tempo, fidelizar por uma razão muito simples, porque a empresa, desde o seu início, lógico, com um pouco de dificuldade,
ela entendia que o crediário seria uma forma de gerar oportunidade para o trabalhador brasileiro, principalmente que o brasileiro tem um costume de comprar a prazo, né? O trabalhador tem essa necessidade e a empresa entendia que isso seria uma grande forma dela alavancar os negócios. E ela procurou fazer a lição de casa e conseguiu capitalizar dinheiro suficiente para bancar o financiamento. Então, todo o financiamento da nossa empresa, todos os 70% que nós vendemos a prazo, é bancado pela nossa empresa. E isso proporciona que nós possamos fazer um crediário super facilitado, sem burocracia nenhuma, e com a taxa de juros, que é a metade do que o nosso concorrente cobra, nós cobramos do nosso consumidor. Então, isso foi assim, um diferencial muito grande e fideliza muito o nosso consumidor. E hoje as lojas 100 estão presentes em 4 estados, é isso, Domingos? 4 estados, nós temos 77% das nossas lojas estão no estado de São Paulo, que é a nossa base maior. Estamos no Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. Existe um plano de expansão? Há muito tempo que nós crescemos em torno de 10 a 12 lojas por ano, de forma orgânica. Nós nunca incorporamos nenhuma empresa no nosso negócio. Nossos prédios são prédios próprios, né? São lojas grandes, são lojas de 1.400 metros quadrados. Então, são várias razões. Primeiro que são prédio próprio. Você tem que encontrar um espaço para você colocar uma loja de 1.400 metros quadrados. Não é fácil você encontrar esse espaço. Então, a nossa expansão é essa. A gente pretende continuar nesses 4 estados. A princípio, não temos interesse em expandir para outros estados. Não é o nosso pensamento de momento. Mas ainda tem muito espaço para nós crescermos ainda no raio de ação que nós atuamos. O senhor, em uma entrevista no ano passado, disse que não existe, na verdade, não há pressa para as lojas 100 aderirem ao e-commerce. Como é que está essa questão hoje? Mudou de opinião? Como é que está? Essa pergunta é interessante, né? Porque quem está assistindo a gente, uma parte da população que consome pela internet, quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, esses estão prestes a falir, a fechar, porque é impossível hoje ficar fora da internet. Mas não é bem assim. A gente está muito bem atualizado com relação a isso. Nós temos uma plataforma pronta. O que se você entender de tecnologia mais avançada no mundo, nós temos lá disponível para nós colocarmos para funcionar a internet no momento que a gente quiser. Mas a gente enxerga que a internet não é tudo isso que as pessoas falam. Se você for ver, as pessoas falam assim, ó, vender pela internet é mais barato, o custo é menor. E não é verdade. Essa verdade aí só quem está no nosso ramo que eu estou dizendo, tá? Pode ser que tenha outros ramos, eu estou dizendo no ramo de eletrodomésticos e imóveis. Tá? Primeiro, quando você tem custo de loja física, você tem uma margem maior. Então, você vai para a internet, você já diminui sua margem para você ser competitivo. Então, o ganho que você já perdeu aí. Aí você tem um custo de logística reversa, que é altíssimo. Você tem um custo de transporte, por mais que o convidado paga aí, o cliente paga o frete, você tem isso que interfere no seu negócio. Nós vemos um país continental. A parte burocrática, a parte fiscal do país é uma loucura. Você vai ter que ter um exército de pessoas para administrar tudo isso. E tudo isso é custo que aumenta na internet com uma margem menor, né? E sem contar a segurança também, que você tem problema de segurança de entrega desses produtos. Então são vários requisitos que as pessoas não contabilizam e entendem que a internet, e é fácil você entender isso. Você veja na própria pandemia, nós ficamos fora da internet, tudo fechado. Né? E as pessoas falam, e agora a loja 100? Para você ter uma ideia, 77% do nosso negócio está aqui no estado de São Paulo, que foi um dos estados mais rígidos com o fechamento do comércio. Então nós ficamos em torno de 60 dias sem vender nada. E para ajudar ainda, nós tomamos uma decisão muito importante. Nós suspendemos todos os pagamentos de quem tinha carnezinho conosco. Não pague nada para nós. No período da pandemia é o mais grave. Só pague depois que o comércio voltar. Já que é para ficar em casa, não é por nós que você vai sair para pagar. Podia pagar através de banco, através de aplicativo, mas não pague, use o seu dinheiro para se sustentar nesse momento tão difícil que o país está vivendo. Depois que nós abrimos as lojas, nós demos mais 60 dias para as pessoas pagarem. Investimos em marketing dizendo o seguinte, ó, fique em casa, não precise se preocupar, venha com calma, você não precisa pagar agora, assim que der você vem pagar sem nenhuma correção. Pagamos todos os nossos fornecedores rigorosamente em dia e o pessoal estava bombando na internet, Retornamos com as lojas físicas abertas assim que foi liberado e aí nós bombamos na venda. Foi um negócio extraordinário. Vendemos muito. Sem dúvida nenhuma, até essa atitude da empresa faz com que o consumidor, além da confiança, crie um carinho pela loja. Esse foi um sentimento que nós tivemos. As pessoas, por incrível que pareça, eu visitando loja, a gente visita a loja de vez em quando, conversando com convidados, as pessoas se emocionavam, chegavam a chorar, dizendo assim, pelo carinho que a empresa teve com todos. Então, com tudo isso, ainda nós tivemos um resultado extraordinário com esses 60 dias fechados. Então, não fez grande diferença para nós. Lógico que a internet tem um mercado, é um público que realmente consome pela internet, mas
para encerrar esse assunto, para não prorrogar muito, se nós, na década de 2000, o primeiro faturamento do varejo brasileiro no nosso ramo vendia 18 vezes mais que nós. Eles não estavam na internet e não estavam no Brasil todo. Hoje, o primeiro faturamento do Brasil no varejo está no Brasil todo, com mais de 1000 lojas, está na internet e vende apenas 10 vezes mais do que nós. Então, a gente não tem perdido o mercado dessa forma que as pessoas falam. Então, a internet, nós não somos contra a internet de forma nenhuma. Nós entendemos que ainda não é um bom negócio. E para encerrar de forma definitiva, é só olhar o balanço nosso. Olha o nosso balanço, a conta final e olha o balanço de quem está na internet. Tá certo. Agora, o senhor falou em algumas respostas atrás sobre como a empresa olha para o funcionário, né? Porque quem ocupa cargo de gestão, de liderança na empresa veio de cargos mais baixos, né? Como é que funciona esse plano de carreira dentro das lojas 100? Como vocês preparam os funcionários e como que isso ajuda também justamente nesse sentimento de carinho, né, que faz toda a diferença na hora de chegar até o consumidor? Perfeito. Olha só, crescer não é difícil. Tem vários formatos de você crescer. Você pode crescer com prédio alugado, você pode crescer com lojas menores, você pode crescer, mas o crescimento ele tem muitas consequências. E uma delas é a liderança, são os valores da empresa, são o DNA da empresa. Então, por isso que tem essa preocupação de formar as pessoas. Por mais talento que a pessoa tenha, por mais preparo que ela tenha, que ela vem no mercado preparado, ela tem que passar por departamentos dentro da empresa, conhecer como que funciona a filosofia da empresa, os valores da empresa, o respeito que cada um tem que ter pelo ser humano dentro da empresa. Ele se identificou dessa forma, aí sim ele começa a ter um plano de carreira, através de treinamento. Nós temos uma faculdade dentro da empresa que formamos as pessoas em gestão de pessoas, em gestão de negócios, todos os fundamentos do varejo. A pessoa ela passa um período de estágio, avaliação psicológica, todo um preparo para que ela possa assumir uma loja e praticar exatamente aquilo que a empresa pensa, que é respeito ao elenco, que nós chamamos também de elenco, o pessoal que trabalha conosco e aos nossos convidados. É dessa forma que você consegue ter solidez e passar durante 7 décadas sem fechar nenhuma filial. Eu acho que isso tem um poder muito forte, que é o valor. O varejo é gente. E quando você cuida de quem compra e de quem vende, você pode ter certeza que você tem um caminho muito bom pela frente. O boca a boca ainda é um meio importante de divulgação da empresa? Como é que foram essas décadas até agora? Olha, varejo sempre são pessoas. E não tenha dúvida que o boca a boca faz uma diferença muito grande. 80% da cidade que nós atuamos, nós somos líder de mercado. Só você ir lá e comparar, você vai entrar na nossa loja, você vai ver um fluxo de pessoas muito maior do que qualquer concorrência. 80% das lojas que nós atuamos, da cidade que nós atuamos. Isso se deve muito ao formato que nós trabalhamos e a referência das pessoas que passam para o amigo, para o vizinho. Nós temos famílias que tio, tia, enfim, neto, bisneto, que compram conosco em função da informação, da referência do boca a boca. Então, isso não tenha dúvida que é um diferencial muito grande e funciona muito, principalmente no nosso formato de negócio. Eu imagino que o esquema de logística, né, o esquema logístico da empresa seja bastante complexo, né? Vocês têm centros de distribuição, como é que funciona? Então, é outro diferencial nosso. Nós temos 2 centros de distribuição no mesmo local. A nossa entrega hoje ela é feita em 48 horas, uma das mais rápidas do país. Em média, o Brasil leva quase 6 dias para fazer uma entrega, nós levamos 2 dias. Um diferencial muito grande, na década de 70, nós somos a primeira empresa a terceirizar as entregas. Nós entendemos que o nosso negócio não é entrega, não é logística. Você imagine, no começo nós tínhamos 10 caminhões, né? Hoje tem mais de 500. Como que eu vou administrar isso? Então, a nossa logística hoje ela é terceirizada. Então, nós ganhamos eficiência, rapidez, qualidade na entrega. Cada caminhão nós dividimos isso, não temos uma empresa grande que administra a nossa logística. São o próprio caminhoneiro que ele administra o negócio dele. Então ele tem a preocupação de entregar bem, de ser rápido, de manter o negócio dele vivo. Com isso a gente ganha qualidade na hora da entrega. Então a logística não é um grande desafio para nós não. Por incrível que pareça, para um país tão difícil como o nosso. Pois é. Agora, qual o diferencial das lojas 100? Vocês estão num mercado bastante competitivo, né? Tem grandes empresas varejistas trabalhando no país. Como que vocês se mantêm competitivos e diferentes? Olha só, eu costumo dizer lá dentro que a gente conhece bastante varejista que eu chamo de pato. Por quê? O pato voa, o pato nada e o pato anda, mas não faz nada bem. E nós focamos muito bem no nosso negócio. A gente não tem diversificações no nosso negócio. Nosso negócio é vender móveis e eletrodomésticos.
E dessa forma, nós proporcionamos ao nosso cliente, nosso convidado, o melhor ambiente de compra. Você pode, eu até convido quem está nos assistindo, visitar o varejo. Dá uma volta no varejo, você vai encontrar uma loja ampla, confortável, climatizada, super limpa. Convido para ir até o nosso banheiro. Você vai ver que, se você quer ir num restaurante, visita a cozinha, né? Você quer ir numa loja, visita o banheiro. Você vai ver o cuidado que nós temos com o ambiente, com essas pessoas, para quem vende e para quem compra. Então, esse carinho já é um diferencial. Por outro lado, é as condições que nós proporcionamos. A menor taxa de juros do mercado, os preços são altamente competitivos. Essa é a especialidade nossa, né? A gente tem um carinho muito grande no negócio, não é apenas vender. O pós-venda nosso é um cuidado, é o momento que a gente diz o seguinte, é nesse momento que você mostra a sua seriedade. Porque no ato da venda, as coisas podem acontecer, mas deu um probleminha, aí você consegue conhecer realmente quem é a empresa. Então, são esses detalhes que fazem uma diferença muito grande. E a gente percebe, eu não sei se você já disse aqui, 90% das pessoas que compram conosco voltam a comprar. É uma das maiores retornos do mercado, eu acho que do mundo. Seu Domingos, aqui no JR Business a gente gosta de contar um pouco sobre as trajetórias de sucesso das pessoas que a gente recebe aqui, dos nossos entrevistados, que são sempre muito especiais. Queremos saber sobre a sua trajetória, como o senhor chegou onde o senhor está hoje. Bom, vou contar breve, porque são 57 anos de vida, né? Então, mas na verdade eu nasci em uma fazenda, meus pais eram empregados dessa fazenda, morei lá até os 7 anos, mudamos para a cidade, mas com muita dificuldade, eu morei numa favela durante até os 20 anos, com muito sonho, com muita vontade. Eu trabalhei dos 8 aos 15 anos para uma lanchonete, depois dos 15 aos 20 numa oficina de autoelétrico, resolvi ir embora para São Paulo em 86, em plena crise do governo Sarney. Eu acho que todos lembram disso. Cheguei num momento muito difícil no país, tive muita dificuldade no começo para arrumar emprego, vim morando de favor, mas eu tive a felicidade de entrar nas lojas 100. Entrei como vendedor. Na verdade, meu primeiro trabalho foi como empacotador, fui pacoteiro. Depois fui para vendas. Vivi na loja 100 uma grande oportunidade. Isso há quanto tempo, seu Domingos? Isso há 36 anos atrás. E na verdade, quando eu cheguei, tinha que trabalhar com roupa social e eu não tinha. O primeiro mês eu tive que emprestar um sapato. Na verdade, eu comprei um sapato num camelô. Contei minha história para ele, a minha situação, comprei um sapato num camelô. Emprestei uma calça e uma camisa, trabalhei um mês inteiro com essa calça e com essa camisa. No primeiro salário, lógico que eu já consegui pagar lá o sapato, consegui comprar mais uma calça, mais 2 camisas. Logo em seguida eu comecei a ser um campeão de venda, comecei a me destacar, até pela necessidade que eu tinha de sobrevivência. E com esse destaque de venda, chamou a atenção, a empresa era pequena ainda, tinha 20 lojas. Eu comecei a dar apoio em algumas lojas que precisava, acabei indo para uma loja, eu comecei em Suzano, e acabei indo para Santa Amaro dar apoio. Cheguei lá, o gerente se identificou muito comigo, achou que eu tinha chance de crescer na empresa, me convidou para que eu fosse para lá, só que eu arrumei um problema muito sério para mim, porque eu não tinha condições de morar em Santa Amaro. Para quem conhece a Grande São Paulo sabe o que eu estou falando. Eu saía de Suzano e ia até Santa Amaro para trabalhar, levava 4 horas por dia para ir e 4 horas para voltar. E isso eu pegava um trem, um metrô e um ônibus. E mesmo assim eu era o campeão de venda. E queria aprender, então eu passava boa parte do dia aprendendo e vendendo. Chamei mais atenção ainda. E a pessoa que ocupa o cargo que eu ocupo, na época, ficou sabendo, foi me conhecer. E eu contei minha história para ele. Ele perguntou por que um jovem faria tudo aquilo dentro de uma empresa sendo um vendedor ainda. Eu falei, porque eu vou ser o seu substituto um dia. E era muita audácia da minha parte, mas eu tinha um sonho muito grande. E aí ocorreu isso. Em pouco tempo, eu mudei para essa loja em fevereiro de 88. Em março de 89, eu já era gerente de uma loja. Eu cresci muito rápido, passei muito rápido pelas funções até chegar gerente. Na época, a empresa demorava 4, 5 anos para você chegar gerente. Então, em 1 ano e 1 mês, eu cheguei a gerente. Tive a sorte da vida de pegar a pior empresa da empresa, era a pior loja da empresa, e fiquei lá 2 anos e saí de lá com a melhor loja da empresa. Fui para uma segunda loja, era o 10º faturamento, o melhor resultado dela. Em 3 meses que eu estava lá, ela passou seu primeiro faturamento. E a partir daí, enquanto eu fiquei lá, ela foi melhor, em todos os requisitos que a empresa analisa, foi a melhor loja da empresa. Logo em seguida, fui promovido a gerente regional, passei por um período, aí fui promovido a adjunto. Quando eu entrei na empresa, a pessoa que me contratou, e ela disse o seguinte, olha, se eu te contratar, pelo brilho dos seus olhos, porque você não tem condições nenhuma técnica para ser contratado.
E essa pessoa, ela foi substituta daquela pessoa que conversou comigo lá, que foi me conhecer, porque essa outra pessoa faleceu, essa pessoa que me contratou foi promovida para essa função que eu ocupo hoje, e há 13 anos atrás, quase 14 anos atrás, ele se aposentou e passou o cargo para mim que eu ocupo até hoje. Sou o principal executivo da empresa. Parabéns, seu Domingos, que história linda. E dá para ver que o senhor se emociona bastante quando conta da sua trajetória, né? Muito bonita mesmo. Agora eu gostaria que você falasse então um pouco assim, como é para o senhor praticamente crescer junto com a empresa, né? Porque o senhor disse que quando começou tinha lá 20 lojas, hoje são 300 lojas. Como é para o senhor e a relação que o senhor tem com as lojas 100 e o que o senhor passa hoje para os funcionários novos que chegam com aqueles olhos brilhando como o senhor? Verdade. Não, é tudo para mim, né? A loja 100 transformou minha vida. Hoje eu sou uma pessoa muito bem sucedida, graças a Deus, em função da empresa. E eu tento passar isso. Eu tenho um programa na empresa que eu desenvolvi em 2014, que eu chamo de Rumo ao Mundo Maravilhoso, que a gente tem que buscar um mundo melhor, em todo sentido. Aonde você estar, faça o seu melhor. Eu tento passar isso para eles. É um programa de treinamento. Eu acabei de fazer agora, a empresa inteira, eu faço questão de fazer. São 5 horas de palestra durante o dia. Eu faço a segunda quinzena de cada mês. E lá eu falo sobre educação moral e cívica, eu falo como cuidar da vida financeira, eu falo como você constrói uma carreira de sucesso. Eu digo para as pessoas o seguinte, 2 coisas importantes na vida. Você tem que trabalhar sua mente tem que ser vencedora e todo grande sucesso vem de grandes obstáculos. Então, o grande erro das pessoas é desistirem dos pequenos obstáculos. Vai vir maiores. Quando você desiste dos pequenos, os grandes não vêm, mas é através dos grandes que você consegue realmente grandes conquistas. Eu passo isso para as pessoas, e isso é um exemplo lá dentro da nossa empresa. Então, assim, é uma relação chão de loja. Quantas vezes eu vou para a loja para mostrar como é que faz, porque eu sei fazer. Eu vim lá de baixo. Então, se tem uma loja que não está vendendo, eu não tenho preconceito nenhum. Eu vou lá para o salão de venda e vou vender para eles e mostro como é que faz para vender. Isso tem uma força muito grande. Então, essa é a relação de loja 100. Isso também devo muito aos fundadores. Nós temos lá, todos eles, graças a Deus, são vivos, são trabalhadores, são pessoas, um com 85 anos, um com 84, um com 80 e um com 69. Todos os dias eles trabalham como se fosse empregado da empresa. Então, a gente tem grandes exemplos lá dentro. E a gente também tenta passar bons exemplos para as pessoas. E nós somos uma fábrica de realizações de sonho, eu não tenho dúvida disso. Sem dúvida nenhuma, sua trajetória é inspiradora para muita gente lá, né? Mas não é só minha, não. Nós temos pessoas que começaram como auxiliar de limpeza, gerente de loja. Nós temos pessoas aqui que começaram como montadores, são gerentes de lojas. Então, sim, na verdade, aquilo que eu falei para você, é uma empresa que gera oportunidade. É uma empresa, nós temos orgulho, por exemplo, nós nunca pagamos um título protestado na nossa história. Todos os nossos fornecedores, nós pagamos rigorosamente em dia. Aliás, nós compramos no menor prazo possível, graças à forma que a empresa veio administrando. Então, assim, há um respeito mútuo. Quem faz parte do nosso mundo, que é o fornecedor, que são os nossos clientes, que são nossos colaboradores, nós respeitamos da forma que tem que ser feito, né? Mas, realmente, assim, eu acredito que é um pouco acima do que se faz aí no mercado. Seu Domingos, as lojas 100 já foram consideradas a melhor empresa de varejo do país pelo valor econômico, a rede mais sólida pela Exame, por aí vai. Qual a importância desses reconhecimentos todos? Ser reconhecido é a melhor coisa que existe, né? Quando você recebe uma premiação desse peso ainda, fortalece mais o que você está fazendo. Inclusive, um dos prêmios, o último que nós ganhamos, foi em plena pandemia. Enquanto todo mundo surfou na internet, estava bombando na internet, nós estamos com as lojas fechadas, e mesmo assim, nós fechamos nosso balanço, nós somos considerados a melhor empresa do varejo, não só do eletrodoméstico, de todo o varejo brasileiro. Mas uma premiação que eu admiro muito é o reconhecimento dos nossos clientes. Quando você chega e vê o brilho nos olhos dos nossos clientes, o carinho que eles têm por nós, e eles nos permitem que a gente continue vivo em todas as cidades que nós chegamos. Nunca fechamos uma filial, esse é o maior prêmio que nós vivemos, é o reconhecimento do nosso cliente. Esse realmente é o que faz a gente trabalhar todos os dias para fazer da nossa empresa um exemplo para o país. Vocês têm um projeto de usina de energia solar suspensa. Conta isso para a gente. Se não for a maior, é uma das maiores do mundo. Isso fica lá no nosso centro de distribuição. Porém, não é só isso. Das 300 lojas que nós temos, hoje, 240 já tem fotovoltaica, energia limpa. 20 usa a sobra dessas 240. E até o final do ano, todas as 300 serão fotovoltaica, energia limpa. Então, a gente está contribuindo muito aí para o planeta, num momento tão difícil que o mundo vive, falando de natureza, né? Nesse item a gente está fazendo a nossa parte.
Seu Domingos, nosso tempo está chegando ao fim, mas antes da gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente do que a gente pode esperar aí para os próximos anos, quais são os planos das Lojas 100. O que nós sempre fizemos, trabalhar muito, é a forma mais certa, mais correta que nós podemos fazer pelo país, gerar emprego, continuar o nosso investimento, abrindo aí em torno de 10, 12 lojas todos os anos e torcendo para que o país realmente encontre o caminho e a gente consiga ser feliz trabalhando, gerando emprego e vendendo aí eletrodomésticos móveis, que é o nosso negócio. Certo, eu agradeço muito mais uma vez a participação do senhor aqui com a gente. Para mim foi uma honra, muito obrigado. O JR Business é o nosso espaço para falar sobre negócios e sobre trajetórias de sucesso e inspiradoras como a do seu Domingos. Você já sabe, todas as terças-feiras tem um novo episódio que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.